pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu quero perguntar uma coisinha para vocês. A sua vida está em harmonia? Realmente está em harmonia? Ou a sua vida ela tem pouca prosperidade, você não consegue se atender a vários pedidos, você está sempre doente? Então esse vídeo hoje é realmente para você entender alguns padrões de como estão acontecendo as coisas, ok? Então quem está entrando aí, dá um beijinho, um joinha, uma curtida para eu saber se o som tá legal, se tá me escutando bem, tá bom? Então eu fico no aguardo. Sobre o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Feng Shui. E o que é o Feng Shui? Tem pessoas que acham que o Feng Shui é uma religião, que é ligado a Deus, que tem diversas questões religiosas, mas não tem nada a ver com isso. Feng Shui é apenas uma arte milenar de olhar a natureza, avaliar as questões emocionais, físicas, psicológicas e tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então, é meramente a observação. Aí então você estará observando o ser e tudo o que vem em volta dele. Aonde ele vive, como ele vive, o que tem na casa dele, o que não tem, o que está faltando, quais são os padrões que ele tem nessa casa. Mas vamos começar então voltando um pouquinho. Há mais ou menos de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, nós tínhamos então os chineses vivendo em meio à natureza, certo? E aí, eles olhavam a natureza, assim como eu já venho falando há muitas lives, né? Então eles olhavam a natureza e aí eles iam de acordo com esses 5 elementos. E esses 5 elementos, fogo, terra, água, metal, madeira, né? Esses 5 elementos, eles são as variantes da natureza. Então nós temos ainda a montanha, o trovão, o vento, que também são caracterizados dentro desses 5 elementos, tá? E o que eles viram então? Aí quando eles olhavam essa natureza toda, eles analisavam que tinham coisas que mandavam energia, que emanavam energia e coisas que retiram energia. E aí o Feng Shui, como ideograma, ele tem um mais em cima e um embaixo, que o de cima é vento e o de baixo é água. Então o nome, né, em chinês do Feng Shui, ele se chama vento-água. O que isso quer dizer? Como nós falamos nos outros vídeos, quem quiser dar uma olhadinha no outro vídeo para entender melhor, nós falamos sobre a energia Qi. E essa energia Qi, ela está ao nosso redor. E é ela que circula dentro desses ideogramas, é ela que circula no nosso organismo, é ela que está ao nosso redor, certo? E essa energia Qi, então, ela é levada pelo vento e é retida pela água. Por isso que o nome é Feng Shui. Então o Feng Shui, ou Feng Shui, né? Shui, como é a forma correta de falar, mas aqui nós conhecemos mais como Feng Shui, então vamos tratar como Feng Shui. Então, e o que eles tratam com isso? A questão do vento, o vento leva energia e a água retém energia. Como assim? Vamos trazer isso para um lado mais tranquilo, mais assim do nosso convívio, certo? Quando você abre as janelas da sua casa, o que acontece? Você areja o ambiente, tudo fica mais limpo, essa energia ela flui. Então, se vocês notarem, pessoas que estão com muita depressão, são pessoas que não arejam a casa. Elas ficam fechadas, adoram ficar no quarto, fechadinhas,
sem realmente estarem ali com luminosidade. Elas gostam de ficar mesmo no escuro, né? E fechadas, trancadas, sozinhas. Essa que é a diferença. Então, uma pessoa com depressão, ela não deixa o Qi ou essa energia vital fluir na vida dela, certo? Então, assim, pessoas depressivas, elas não deixam essa energia fluir na vida delas, tá? Essa energia, ela fica parada, ela não consegue ir, ela não consegue fluir. Ah, pessoal, ali, ó, a Anne, ela não tá me achando no Face. No Face não funcionou a live hoje, tá? Então, a live, ela tá hoje só no Instagram. Depois a gente vai mandar o vídeo, daí bem certinho, completo. Então, se travar, alguma coisa desse tipo, vocês vão conseguir ver no YouTube o vídeo depois, tá bom? Então, voltando. Pessoas depressivas, então, elas não deixam o Qi fluir. Acumuladores, então, nem se fala. Eles vão acumulando tanta coisa velha, tanta coisa na vida deles, que fica tudo acumulado. E aí eles não conseguem se livrar das coisas. E tudo na vida deles fica preso, fica estagnado, fica parado, realmente não anda. Prosperidade zero, né? Saúde zero. Problemas de relacionamento, 100, de 0 a 100 relacionamentos, então muito problemas de relacionamento. Então esse tipo de pessoa, ela realmente não deixa o Qi fluir, né? Então o que isso significa? Que ela retém água, tá? O que isso significa? Ela tem mais energias que não são benéficas do que energias benéficas. Então, se vocês pegarem depois, nós estaremos mandando um e-bookzinho com 5 dicas para você harmonizar a tua casa, tá? Nessas 5 dicas ali, tem algumas coisinhas que vocês podem fazer na casa de vocês para ontem, para realmente resolver alguns problemas aí que estão parados, tá bom? Só que o intuito hoje era mais falar sobre o Feng Shui e as escolas, tá? Para vocês entenderem que ele tem diversos tipos de escolas. Na verdade, são 2 escolas e diversas técnicas. Então, uma das escolas, ela se chama San-He e a outra é San-Yuan, tá? E dentro dessas escolas, então, tem as diversas técnicas. Hoje nós vamos falar de uma técnica que provavelmente todo mundo já viu nas casas por aí, mas a maioria das pessoas não usa da forma certa, tá? Que é a técnica do baguá. Vocês já devem ter visto esse aqui penduradinho, ele tem espelhado, né? Vocês já devem ter visto na casa das pessoas mesmo. E como que isso deve ser usado, então? O nome é baguá. Ele traz os diversos trigramas, tá? Isso eu vou estar falando o que é trigrama, qual é a energia do trigrama, se ele é água, se ele é vento. Isso eu vou estar tudo falando na live exclusiva de sexta-feira, porque aí eu vou explicar passo por passo. E essa live, por ser exclusiva, ela é um webinário. Então ela tem os PowerPoints. Aí vocês vão estar conseguindo visualizar muito fácil e bem certinho como que funciona, tá? Como que é esse baguá? Tem o baguá certo para você colocar na tua casa, tá? Às vezes as pessoas compram o baguá errado, porque é feito em diversos lugares, então às vezes ele realmente está errado. Então vocês vão descobrir isso nessa live exclusiva na sexta-feira, tá? Então, por favor, vocês se cadastrem lá. E aí eu vou estar falando de cada um desses trigramas que são... Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ó, esses trigramas aqui
O que é os trigramas? São 3 linhas, uma representa o céu, uma o homem e uma energia. E essas 3 linhas, então, elas trazem essa questão bem certinha dos 5 elementos, das personalidades, muito das personalidades, tá? Elas trazem muito cada um deles é uma estação do ano, então o quase verão, o quase outono, e assim por diante. Mas eu não vou me estender nisso, nós vamos falar disso na sexta-feira, tá bom? Então eu espero vocês nessa live exclusiva, porque vai ser bem bacana, tá? Mas, então, como utilizar o baguá, né? O baguá, tem pessoas que colocam ele na porta. Gente, baguá não fica na porta, tá? Baguá tem que ficar em cima da porta e pro lado de fora da casa. Porque se você coloca pro lado de dentro, as energias elas vão passar de qualquer forma. Porque ele é um instrumento bloqueador de energias negativas. Então, se você coloca ele dentro da tua casa, não funciona, tá? Então, ele realmente tem que ser colocado pro lado da porta, pro lado de fora. De preferência em cima, você tem, né, a porta bem em cima da porta. Ali é o local certíssimo pro baguá, tá? E aí, então, existe essa escola, que é realmente a que nós utilizamos para as personalidades, para descobrir as personalidades, para descobrir os elementos, qual é o teu número básico, o teu elemento de nascença, com qual você nasceu, e como que essas energias elas fluem e realmente elas vão se conectando uma com a outra, tá? Então nós temos essa aqui, que é uma técnica, e nós temos a técnica do Q9 ou das 9 estrelas, né? Q9 das 9 constelações ou Q9 das 9 estrelas ou das 9 casas. Ele tem vários padrões aí que devem ter ido mundo afora, né? Porque o Feng Shui ele é extremamente milenário, mas ele nunca parou. Então ele continuou aí até hoje. Então, por algum motivo, então quer dizer que ele deve ser muito bom. Na verdade, ele é muito bom. Eu utilizo na minha casa. Depois que nós começamos a utilizar o Feng Shui em casa, as coisas melhoraram muito. Fica tudo mais simples, tudo mais fluido, tudo mais harmônico. É show! Utilizar o Feng Shui na sua vida é maravilhoso. E aí, então, esse Qi das 9 estrelas, ele seria realmente a escola das personalidades, tá? Além da questão das personalidades, ele traz também a questão de futuro ou passado. Você entender por que você tem que tomar certa atitude ou não, por que você tem que ir em certa direção na sua vida ou não, e descobrindo a sua personalidade, você consegue descobrir a de todo mundo na sua família, fazer a tua folha de jogos da tua família, do teu trabalho, entender por que você realmente se dá bem com umas pessoas e não se dá bem com outras, porque tem umas diferenças, tá? E realmente está baseado nesses 5 elementos que, no caso das 9 estrelas, se transformam em 9 elementos, e aí você se encaixa em um deles, tá? Esses 9 elementos eu trouxe para vocês, então seria a água, o fogo, a terra, o metal e a madeira, mas aí nós teríamos ainda a montanha, o lago, o trovão, o vento, tá? Então esses seriam os elementos das 9 estrelas, do Qi das 9 estrelas. Tá? Então essa seria uma outra escola e dentro dela nós utilizamos todos esses padrões dos trigramas, que os trigramas é o que a gente realmente utiliza para estar entendendo esse padrão, tá? Além do número, lógico. E esse aqui das 9 estrelas, se vocês viram no vídeo anterior, foi quando nós falamos da lenda da tartaruga, que foi realmente quando o Wu, né, ele conseguiu compreender
esses pontinhos, para ele realmente entender o que estava acontecendo ali, tá? Outra escola que eu trouxe para vocês, outra técnica, seria a geomancia, que é uma das mais utilizadas no Feng Shui. E ela fala assim, qual é o melhor território para eu montar a minha casa? Né? Será que eu devo montar a minha casa próximo a um rio, próximo a um lago? Ou ele tem que ser atrás de uma montanha? Ou ele tem que ser num vale? Então, a geomancia foi quando os chineses inventaram a bússola, né? Porque a bússola ela é inventada pelos chineses e eles têm um instrumento chamado lupan. Esse instrumento, ele realmente dá as direções, as diretrizes para você construir uma casa e ver se não tem um veio energético, ver se não tem embaixo, né, da casa não está passando uma corrente de água. Então, essa outra escola é muito interessante. Ela é muito utilizada na China, tá? Aqui no Brasil, nós fazemos o Feng Shui ao contrário, né? Lá na China, então, antes de construir a casa, eles montam toda a estrutura da casa em cima do Feng Shui. Então, eles vão colocando aonde que vai ser o escritório, aonde será a cozinha, aonde será o quarto. E tudo fica harmônico, né? Nós, o que a gente faz, jeitão brasileiro de ser, né? A gente pega a nossa casa e coloca esses elementos na nossa casa para estar harmonizando. Então, nossa casa já está construída. Muitas pessoas, elas já moram em prédios, então é aquele padrão de prédio, ele não muda, sempre vai ser daquela forma, né? E a gente vai adaptando, né? Como bons brasileiros, a gente adapta tudo. E aí a gente coloca elementos. Como exemplo, no material que vocês vão ter para baixar depois, tem a questão de colocar realmente plantas na sua cozinha. Porque quando nós temos a cozinha é o local, né, de prosperidade. Então, você cuidar da sua cozinha, deixar todo o armário de comidas, a despensa extremamente organizado, vai trazer muito sucesso, muito dinheiro e muita prosperidade para você, tá? Então, a Ali falou, por isso que contrata um arquiteto, exatamente. Se você contrata um arquiteto e ele trabalha com o Feng Shui, gente, é perfeito, é um casamento maravilhoso. Porque aí ele vai trazer para tua casa realmente esses elementos para estar harmonizando a tua casa. E ainda, vai contratar um arquiteto para construir tua casa ou teu apartamento, né? Se você não consegue trocar as estruturas, no mínimo os móveis ele vai ajeitar muito bem, tá bom? Só que aí a gente consegue, então, harmonizar de outras formas. Então, baixem o materialzinho. Ele é bem curtinho, bem rapidinho, mas ele vai ter ali algumas outras dicas. Então, uso de cristal, uso de espelho, aonde pode usar espelho, aonde não pode, vela, incenso, e cada característica desses tipos de materiais. Aí, né, você tem que se aprofundar realmente no Feng Shui, que não é o nosso intuito hoje. É só para realmente vocês começarem a compreender um pouquinho desse mundo, tá? Mas lá no materialzinho tem algumas dicas. São 5 dicas bem legais, tá bom? E aí existem, então, dicas para diminuir a ansiedade, depressão, diversos padrões e, gente, doença. Por incrível que pareça, se você está muito doente e você não melhora, às vezes o seu problema nem é seu, tá na tua casa. Por quê? No Feng Shui, nós temos o seguinte, tudo é energia, certo? Tudo ao nosso redor é energia e tudo emana energia. E a tua casa, ela é o teu espelho. Então, se tem algo quebrado na sua casa, alguma torneira vazando na sua casa, e dependendo dos locais, ele vai se manifestar no seu corpo. Então, às vezes, você tem uma torneira no banheiro lá que
a torneira do banheiro não tá engatando direito e ela realmente faz tempo que tá lá. Arruma e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, tá? Ou a boca do teu fogão tá estragada e faz tempo que ela tá estragada e você não conserta. Arruma também para você ver como a prosperidade vai aumentar. Outra coisa muito interessante também, coloca, né? Isso acontece muito em apartamentos pequenos, onde o fogão, você tem o fogão, aí do lado você já tem a pia, né? E pelos 5 elementos, que nós vamos entender bem certinho nessa live exclusiva da sexta, os 5 elementos trazidos para essa questão, eles vão ter o quê? O fogo, que é o do fogão, e mais a água, que é o da torneira, né, de lavar a louça, eles são elementos conflitantes. Então, eles fazem contradominância. Quem fica no meio? Madeira. Então, madeira vai contrabalancear. O que você vai pôr no meio, né? Você vai ter o teu fogão e você vai ter a tua pia de lavar louça. O que você vai pôr no meio? Você vai pôr aquelas colherzinhas de pau, de bambu, né? Tem o suportezinho de bambu. Ou você vai colocar uma florzinha que represente a terra e a madeira, um bambuzinho, alguma espécie de aqueles bambus mesmo em vasinhos de vidro. Então tem diversos elementos que a gente coloca no meio para não conflitar. E assim a sua vida vai sendo mais limpa, mais clean, mais harmônica, tá? E isso você vai fazendo para diversos fatores. Então eu quero convidar vocês para assistir amanhã, que amanhã nós vamos falar somente sobre harmonizações, tá? Então amanhã vai ter um e-book bem bacana sobre harmonização de quarto, tá? Porque o nosso quarto, ele é o nosso coração. E é ali que a gente vai ter toda a nossa questão energética, de segurança no mundo. Então, o nosso quarto é o nosso templo, tá? E amanhã, então, eu vou trazer essa harmonização. Ela é um pouco extensa e eu também não quero me estender muito hoje. Fiquem comigo, que eu vou dar essa dica muito legal de como harmonizar o seu quarto. E quais são? E o nome dessa dica é os 5 animais celestiais. E como que a gente utiliza eles na nossa vida, então, tá? Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Feng Shui, me perguntem. Eu respondo no inbox, eu respondo aqui nos comentários também, tá bom? E aguardem as próximas lives. E se inscrevam para a live de sexta-feira, porque vai ser bem legal e vai ser o início do início de todos os elementos, todos os trigramas e realmente essa fusão de como eu tenho que trabalhar, como eu não tenho que trabalhar dentro da minha casa, tá bom? Então, hoje é isso. Um beijão para vocês. Até a próxima!